Bom dia, o meu nome é Jorge Pedro Sousa, eu sou professor da Universidade Fernando Pessoa, no Porto, em Portugal, e sou investigador do IC9, Instituto de Comunicação da Nova. Apresento esta comunicação com a minha colega Helena Lima, professora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Eu vou compartilhar aqui uns slides sobre a nossa apresentação para que seja mais rápido. A nossa comunicação intitula-se Periodização da História do Jornalismo num País Ocidental Periférico, o caso português, e trata-se de um trabalho financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, portanto, no âmbito de um projeto de investigação intitulado Para uma História do Jornalismo em Portugal. Ora, como sabemos, a periodização é um tema complexo no campo da história. Quando se periodiza, periodiza-se sempre com alguma artificialidade. No entanto, apesar disso, a periodização continua a ter interesse. Tem interesse desde logo pedagógico, mas também tem interesse para se tentar organizar racionalmente os fenómenos históricos. E embora a corrente de fenómenos históricos não possa ser compartimentada artificialmente, essa compartimentação é meramente um exercício racional, apesar de tudo, tem algum interesse periodizar a história da comunicação. Ora, para a história do jornalismo português, nós definimos 7 períodos, um deles com 3 fases. Um primeiro período de periodismo artesanal noticioso, que vai até cerca de 1730, caracterizado pelo aparecimento dos primeiros periódicos noticiosos em Portugal. Uma segunda fase, já no século XVIII, a partir de 1730, em que a paisagem mediática da imprensa se começa a diversificar, e, portanto, temos jornais noticiosos, jornais jocosos, jornais informativos dedicados à literatura, à difusão de ideias, às ciências. Portanto, a paisagem mediática diversifica-se e nós denominamos este período como o da segmentação da imprensa, ainda que ela mantenha um caráter artesanal. A partir da Revolução Liberal de 1820, e ainda que tenha sido interrompido este desenvolvimento por algum tempo, aparece-nos a imprensa política, a imprensa de intervenção política em Portugal, numa primeira que se torna dominante no país. E continuará dominante até meados do século XIX. Esta imprensa, esta primeira imprensa política portuguesa, ainda conserva um caráter artesanal, apesar de algumas tentativas da sua modernização, mas portanto, uma imprensa incipiente, pré-industrial. Este período, que vai, digamos, até 1834, é um período, então, dominado por estes jornais políticos arcaicos, normalmente ligados a indivíduos isolados, que propõem fazer ecoar a sua voz no espaço público. Quarto período é o da imprensa pré-industrial segmentada, até 1864. Ora, gradualmente a imprensa portuguesa vai se modernizando, os periódicos vão tendo infraestruturas mais complexas, inclusivamente de cariz empresarial. Continua a haver uma imprensa segmentada, sendo relevantes quer os jornais informativos, quer os jornais políticos.
mas é uma imprensa mais complexa e, sobretudo, assenta em estruturas empresariais que já têm tipografia, um setor, uma redação, um setor administrativo, portanto, assiste-se a uma complexificação do jornalismo em Portugal. A partir de 1864 entra-se num novo período dos diários, do aparecimento dos diários noticiosos de massas. 1864, porquê? Porque é o ano do surgimento, no final do ano, daquele que se considera ser o primeiro diário noticioso de massas industrializado em Portugal, o Diário de Notícias. Ora, já no século XX, a partir de 1934, nós assistimos à segmentação mediática do jornalismo, já não da imprensa especificamente, mas do jornalismo. O jornalismo vai colonizar o cinema, a rádio, a televisão e, mais no fim do século XX, a web. Portanto, aqui nós já temos o jornalismo a aproveitar-se de outras plataformas de difusão de mensagens massivas, nomeadamente, como eu disse, a rádio, a televisão, o cinema e depois também a web. No entanto, temos várias fases neste período. Das máquinas censuradas, uma vez que entre 1934 e 1974 o jornalismo português, durante a ditadura e o Estado Novo, esteve sujeito à censura. Uma segunda fase, entre 74 e 79, de disrupção revolucionária, em que se assiste a uma dramatização e às vezes radicalização no discurso jornalístico com uma ofensiva ideológica por meio dos jornais, torna-se patente uma ofensiva ideológica por meio dos jornais, das rádios, das televisões, portanto há uma colonização ideológica dos meios jornalísticos, e a situação só se normaliza, começa a normalizar-se a partir de novembro de 75, mas é essencialmente a partir de 1979 que Portugal evolui para uma democracia de cariz ocidental e com isso, e falo decididamente, e com isso também o próprio jornalismo se vai entrar, digamos assim, o próprio jornalismo vai entrar num modelo ocidental de jornalismo pautado pela liberdade de imprensa e esquecendo os excessos revolucionários anteriores. E depois, apesar de tudo, houve no período pós-revolucionário uma nacionalização dos meios de comunicação social e a partir dos anos 90 temos uma liberalização do setor que será, digamos assim, a terceira fase que nós identificamos neste período da história do jornalismo. Finalmente, a partir de meados dos anos 90, temos um período de convergência e fusão devido à migração dos meios jornalísticos para a web, com esta migração vai tornar os meios cada vez mais hipermediáticos, todos eles, a ponto de na web quase não se distinguirem entre si, sobretudo na forma. Ora, encerramos aqui então este breve sumário da nossa proposta de comunicação ao Congresso e, obviamente, estamos abertos a quaisquer perguntas que nos queiram colocar.